Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Salmos 71 e 72. Alguns segredos de uma liderança bem-sucedida. Claro, focalizando nesses salmos a figura do Davi e do seu filho Salomão. Esses segredos de uma liderança bem-sucedida começam pelo primeiro segredo, a pessoa não querer a liderança ou não querer os holofotes da liderança. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3, versículo 1, se alguém aspira à liderança, excelente coisa almeja. Ora, se é elogiável querer ser líder, por que nós vamos dizer que o líder não deve querer ser líder? Pois é. A função da liderança é servir aos líderes, coordenando, ajudando, amparando o fraco, fortalecendo aquele que está mais caído. Isto é o que o líder verdadeiro deve fazer. Deus levanta pastores, a Bíblia diz, segundo o seu coração. E Deus quer levantar você como líder para alguém. No cristianismo, Deus não quer grandes líderes. Infelizmente, os grandes só são grandes porque a si mesmos se fizeram grandes, e isso é um grande problema. Jesus disse, vocês como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não buscam a glória que vem de Deus? Vocês buscam glória uns dos outros. A maçonaria é reconhecida como aquela entidade onde os irmãos buscam o bem um do outro, atender um ao outro, engrandecer um ao outro. Isto é o básico da maçonaria. Mas o meio evangélico acaba criando uma confraria também semelhante à maçonaria. Pastores que passam a mão na cabeça dos outros pastores e fazem propaganda deles. Foi criada uma entidade assim, a exemplo da maçonaria. Aliás, vários deles eram maçons ali, para pastores que iam assumir um compromisso de uns ajudarem os outros. Estabeleceriam uma tabela mínima de preço que cobrariam para os pastores irem pregar. Um faria propaganda do outro, cada um convidaria o outro pelo menos uma vez por ano para pregar na sua igreja, exaltando, elogiando, engrandecendo. Um encheria a bola do outro para se autovalorizarem e se autopromoverem. Isso é a própria definição do que é pecaminoso na liderança. A pessoa usar a liderança em benefício próprio. E é onde começam a cair os líderes. Quando começam a receber dinheiro, a gostar do dinheiro, a valorizar o que o dinheiro compra, gostarem de luxo, hotéis 5 estrelas, viagem, avião e promoção, holofotes, fama, glória e honra, benefícios da política. Quando líderes começam a gostar dessas coisas, já começaram a cair. Na verdade, eles se tornam grandes por ação deles mesmos, porque o projeto de Deus não é ter meia dúzia de grandes líderes, é ter milhares de irmãos que são líderes por amor, sem quererem a glória da liderança, mas apenas servir e estarem à disposição dos liderados para edificação da vida espiritual deles. Os chamados grandes estão causando um estrago no Evangelho, mas a Bíblia nos chama a atenção para seguirmos o exemplo dos bons líderes, a começar o próprio Senhor Jesus, que deu a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor interesseiro que se faz grande, ele se aproveita das ovelhas e, como a Bíblia diz, ele tira a lã, ele come as carnes das ovelhas, ele se enriquece à custa das ovelhas. Portanto, todos devem estar observando a vida dos líderes,
Quando o líder gosta muito de conforto, de luxo, de grandeza, de fama, de glória, de honra para ele, tome cuidado. Esse é muito mais um mercenário do que um bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus é o exemplo, mas Paulo também disse que ele pode servir de exemplo porque ele também se mirava no exemplo de Jesus. Ele trabalhou com as próprias mãos, ele não recebeu do evangelho, algumas ofertas vieram para manutenção do trabalho, para trazer comida, mas ele mesmo é claro em testemunhar que não recebeu salário. O apóstolo Paulo trabalhou com as próprias mãos, deu a vida pelas ovelhas, ele serviu aos irmãos, o povo de Deus, e ele disse para Timóteo: Timóteo, você me acompanhou, você viu como foi o meu testemunho, então seja um imitador meu e ensine para os outros a também serem imitadores meus como eu sou de Cristo. Você acha que os crentes poderiam seguir para o bem espiritual deles o exemplo dos grandes líderes evangélicos de nossos dias? Eu acho que seria uma calamidade isto, mas infelizmente é o que acontece. Os liderados se fazem iguais aos seus líderes, eles acabam incorrendo nos mesmos erros de seus líderes. Líderes que se fazem grandes e que gostam de dinheiro, evidentemente vão pregar isso também. E as pessoas que os seguem vão dar dinheiro para eles acreditando que eles também vão receber. Claro que nunca vão receber, mas eles acreditam e por isso eles dão ofertas gordas, poupudas, atendendo à pregação dos seus líderes que gostam de dinheiro. Esta é uma realidade muito triste, mas Deus mostra uma liderança que não confia em si própria, não se baseia nos seus méritos, mas que depende de Deus. É o caso de Davi, no Salmo 71. Senhor, é em ti que eu me refugio. Então que o Senhor esteja comigo para eu não ser envergonhado. Mas livra-me, Senhor, pela tua justiça, resgata-me. Inclina os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, onde eu me acolha. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, do homem ímpio, das garras do homem injusto, pois tu és a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. Davi, apesar de rei, dependia de Deus para tudo. Grandes líderes de hoje não dependem de Deus para segurança, não. Eles têm muitos seguranças armados para protegê-los e eles se baseiam naquilo que têm, nas finanças, e eles não estão dependendo de Deus. O líder verdadeiro se empenha, se dá, se gasta, e para ele mesmo ele não tem nem como defender o dele, então ele vai depender de Deus para defender o que é dele. E mais adiante ele diz, olha, para muitos eu sou como um portento, mas não é verdade, és tu, Senhor, o meu refúgio. Ou seja, muitos achavam que Davi era uma glória, um grande guerreiro que venceu todas as batalhas, que foi um rei glorioso, então ele era maravilhoso. Muitos o consideravam um portento, mas ele não se considerava assim. Ele sabia, Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou um pecador. É o Senhor quem me colocou aqui nessa posição, não é por minha causa, não sou eu que sou importante, é o Senhor. Então ele diz, Senhor, quanto a mim, eu vou esperar em ti sempre, sempre, sempre. E a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo eu estarei falando dos feitos da tua salvação. Pois até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas e é o que eu quero continuar a fazer. Portanto, Deus, não me desampare, Deus, até a minha velhice, até que eu complete o projeto que eu tenho. E o projeto que eu tenho não é engrandecer o meu ministério, fazer um templo grande, eu me enriquecer. O projeto que eu tenho, que até a minha velhice, até as minhas cãs, eu tenha declarado este modelo para a presente geração e a tua força seja conhecida deste povo e isso fique para as próximas gerações.
Ou seja, o projeto dele era um projeto de uma estrutura firme, de um povo que confiava em Deus, os pais ensinavam para os filhos a palavra. Eu tenho no meu coração esse projeto, sou falho, nosso trabalho, nosso ministério também tem muitas falhas, mas o meu sonho é que Deus fique compreensível para todos os irmãos e que cada irmão se transforme em um líder também para outros, um discipulador de outros, que nenhum crente seja acomodado no nosso meio e fique sem fruto, um crente estéril. Nosso desejo é que todos aprendam a fazer discípulos. Bom, já no Salmo 72, este é um salmo atribuído a Salomão. É uma questão aqui de interpretação. Na verdade, pode ser um salmo a Salomão, mas como está escrito na nossa versão, o salmo de Salomão, orando a Deus pela vida do seu pai Davi. Provavelmente quando ele era já ungido rei, porém Davi ainda estava vivo. Então ele ora: Deus, concede ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue com justiça o teu povo e haverá prosperidade, etc, etc. Essa oração, supostamente de Salomão, foi atendida por Deus, porque Deus aumentou a grandeza, a riqueza do país na época de Salomão, honrando a Davi, porque Salomão sabia que só seria abençoado porque era filho de Davi, que buscou o Senhor e foi sincero de coração. O Salomão, no início, também seguiu o exemplo de seu pai e reconheceu-se pequeno, pediu sabedoria a Deus para poder ser líder. Ele não conseguiria liderar sem que Deus o ajudasse e que Deus o honrasse. De fato, Deus atendeu a oração. Este é o caminho. Quem é líder não se gaba, não se engrandece e não tira tempo para festejar, para receber glória, para se aproveitar das benesses do cargo. Quem é líder serve aos irmãos, ele dá vida pelas ovelhas, ele vai atrás das perdidas, ele vai socorrer os necessitados, ele está sempre ocupado em dar a vida pelas ovelhas. Esse é o trabalho do líder e não em se enriquecer. Que você entenda estes princípios bíblicos que valem para qualquer liderança, seja a sua liderança no lar, seja a sua liderança sobre outras vidas que você está discipulando para o Senhor, ou qualquer outro ministério, que você siga este modelo de Jesus, de Paulo, de Davi, honrando o Senhor com o seu chamado e sempre dependendo de Deus, não querendo se engrandecer, não aceitando glória, mas, pelo contrário, dando a vida pelos liderados. Você está pronto a ser um líder desse jeito? Então diga isso para Deus: Senhor, eu não quero ser estéril, eu quero produzir frutos, eu quero ser uma pessoa que influencia outros para a tua glória.